Sim, mas para te contextualizar melhor, você tem que saber sobre a minha função, né? A Igreja Adventista é dividida em diversos segmentos. Nós temos uma extensão mundial, a igreja é global, está presente em 211 países no mundo. E nós temos uma sede administrativa em Washington. Esse escritório central, ele tem 13 outros escritórios ao redor do mundo, e esses escritórios são chamados de divisões. Cada divisão abrange praticamente um continente ou parte dele. No caso aqui da América do Sul, a divisão sul-americana, que tem sede em Brasília e administra 8 países. Essas divisões são divididas em uniões. E cada união é subdividida em campos locais, que são associações ou missões. Então aqui em São Luís tem uma associação e uma missão. No caso, eu sou presidente de uma missão com 44 mil adeptos, né? 2 unidades escolares, 44 mil membros, 34 pastores, e tenho 7 auxiliares diretos, que são chamados de departamentais, que me ajudam na administração. Então, nesse contexto, eu acabo representando essa comunidade toda, porque nosso sistema também é representativo. Então, a gente sempre que tem reuniões gerais, elegem-se delegados para representar as comunidades menores. Então, a coletividade é representada no indivíduo, que deve, de fato, representá-lo, né? Representá-los. Essa é a função. A construção é assim, o nosso modelo é bíblico, né? A Igreja Adventista segue muito o princípio de ter a Bíblia como a revelada palavra de Deus. Então, aquilo que está escrito serve para nós não só como descritivo, mas também como prescritivo. Então, o sistema representativo ele veio desde Êxodo 18, quando Moisés dirigia o povo, e ele estava se cansando muito no trabalho, aí o sogro dele falou assim, você está fazendo um trabalho tolo. Por que você não pega pessoas que sejam chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 500, de 50, para que esses administrem essas porções e você administra quando os problemas forem maiores. É como se ele fosse um tribunal de apelação. Em Atos, capítulo 15, há um concílio da igreja, o primeiro concílio da igreja cristã. E aí o que aconteceu? Cada congregação local mandou um representante. Então esses representantes, logicamente, eles têm que vir aqui para defender o ponto de vista da congregação local. Então eles acabam, de certa forma, representando em si, no individualismo, uma coletividade maior. Isso implica numa responsabilidade muito grande. Mas considerando a linha teológica e a unificação de pensamentos, isso acaba não sendo tão difícil, considerando que, de certa forma, os propósitos são os mesmos, né? Em termos de pensamento, de doutrina, de ideologia, daquilo que deseja. A pergunta é um pouquinho mais abrangente, eu vou sair um pouquinho do foco da representatividade para falar um pouco do trabalho que a gente faz. A Igreja Adventista ela não é focada exclusivamente no trabalho social, mas ela também não é focada na pregação do Evangelho sem um atendimento integral para as pessoas. Por exemplo, nós temos uma agência de desenvolvimento humano, que se chama ADRA, né? Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Então, a nível internacional e institucional, essa agência presta muita ajuda humanitária em países que carecem, em função de acidentes naturais, de guerras ou outras situações, ou de pobreza. Então a ADRA está sempre levando assistência social. A nível local, nós sempre procuramos atender socialmente as comunidades carentes onde nós pregamos, através de doação especialmente de roupas e alimentos.
Mas nós temos também um hospital, uma rede hospitalar, e sempre que pode está atendendo a comunidade onde está inserida. Então, poderia ser feito mais, mas dentro da medida do possível, a igreja sempre está procurando atender dentro da sua esfera e dentro dos seus limites. Então, por exemplo, ano passado houve o rompimento de uma barragem lá em Paragominas. Isso foi até meio semelhante a essa de Brumadinho, com um impacto menor, né? Porque lá foi água, muita água que veio repentinamente e levou muitas casas na frente. Então a Igreja Adventista imediatamente fez uma campanha de assistência, arrecadamos 50 toneladas de alimentos e levamos lá para as comunidades carentes com roupa, kits de limpeza, etc., colchões, e foi muito bom, foi uma assistência muito boa. E o princípio geral da igreja é: leva a salvação sem deixar com fome quem está precisando de pão, né? Para que o evangelho de fato tenha sentido pleno, porque a própria Bíblia diz que se tu vê teu irmão passando fome e você diz assim, vai em paz, isso não vale nada, entendeu? Então tem que dar o pão junto, pão material, junto com o pão espiritual, senão um não faz sentido sem o outro. E o modelo disso é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo passou mais tempo operando milagres para ajudar as pessoas do que necessariamente pregando. E quando ele pregava que o povo estava com fome, ele multiplicava pães. Então é isso que a gente tenta fazer, claro, numa esfera alcançável, dentro dos limites. Sim, absolutamente. Uma das graves crises que eu percebo nas comunidades é a presença de traumas e a falta de ferramentas para lidar com eles. Ok? É aquela história de que o abusado vai se tornar abusador, e a gente percebe, eu como pastor, como líder comunitário, que existe uma grande omissão no aspecto paterno. Okay? Então o que ocorre? As crianças vão crescendo sem a presença paterna, sem carinho, sem diálogo, sem esse aconchego, sem um toque verdadeiro, de carinho verdadeiro. E isso vai acumulando uma série de carências que às vezes se manifestam de outras formas. Ok? Quando o psicólogo entra, junto com o pastor, vou fazer um link entre o trabalho pastoral e o trabalho do psicólogo, mas considerando que o trabalho do psicólogo seria muito mais abrangente. E o pastor, ou líder religioso, ele entra falando de salvação num contexto geral, oferecendo perdão, oferecendo a busca de salvação em Jesus Cristo, uma saída através de Cristo. Porém, quando você esmiuça isso um pouquinho mais, a linguagem do psicólogo é mais interessante, é mais acessível para mostrar ao indivíduo como ele pode fazer uso de algumas ferramentas para encontrar-se consigo mesmo e encontrar solução para suas próprias dificuldades. O psicólogo não dá, nem o pastor, mas oferece ferramentas. Mesmo a verdade da palavra de Deus, se ela não for manejada da forma correta, ela pode se tornar um instrumento ruim, ok? Pode acabar se tornando negativo na vida das pessoas. Algumas pessoas usam o aspecto religioso como uma ferramenta de manipulação. E esse não é o propósito. Eu vejo assim que a linguagem do psicólogo, eu me refiro nesse contexto agora especialmente, se o psicólogo tiver princípios cristãos, ele vai ajudar muito a comunidade, especialmente no item autoestima. Okay? No item da pessoa se ver de forma integral. Porque tem muita gente que se olha como lixo, né? Como alguém que não vale nada. Eles vão vendendo para si mesmos essa mentira, mas daqui a pouco acabam concordando com isso.
se acomodam, se condicionam a um nível de vida que eles acham que não podem superar. E uma palavra externa nessa hora, uma orientação, um guia, faz toda a diferença para que as pessoas mudem de vida. Nesse aspecto aí eu já ajudei muita gente. E esse é o ponto mais gratificante que existe, quando você ajuda pessoas a mudarem de vida. E interessante, isso não é com dinheiro, é principalmente com a abertura da mente. Eu tenho um trabalho pessoal, assim, porque eu venho de uma família muito pobre, ok? E, e essa pobreza de infância, ela acabou acarretando alguns traumas também, né? Por exemplo, eu morro de medo de envelhecer sem ter segurança de vida, sem ter uma casa, sem ter uma renda. E isso vem em função de eu ter visto meu pai envelhecer sem isso. Entendeu? Eu nunca dei uma casa para minha mãe para ela morar com decência. Houve muitas vezes em casa que a gente amanhecia sem sequer saber o que ia almoçar. E aí vai. Isso que eu brinco de vez em quando, dizendo que a gente dormia, acordava tarde para não tomar café e dormia cedo para não jantar. Mas o que aconteceu na minha experiência de vida? Com 13 anos eu entrei na igreja. E com os 14 eu fui apresentado aos livros. E com 15 eu me tornei um ávido leitor. E os livros me mudaram a minha vida, me fizeram acreditar mais em mim. Entendeu? Então a falta do carinho de pai, do diálogo, do aconchego, os livros me ajudaram nessa solidão emocional, mas achar rumo, entendeu? Junto com a igreja, junto com a religião. Agora, o que eu fiz da minha vida depois? Inspirado em Ben Carson, que é um dos maiores neurocirurgiões do mundo, que era um garoto pobre, negro, americano, que nasceu no tempo que os negros não tinham direitos. E ele estudou psicologia e medicina. E se tornou um doutor em medicina e foi o primeiro chefe do departamento de neurocirurgia pediátrica do hospital da Universidade Johns Hopkins. Então o que Ben Carson fez? Ele impulsiona a mudança de vida pelo estudo. E ele tem um fundo de bolsas para alunos brilhantes, mas que não têm condições. Dentro da minha limitação, eu tento sempre ajudar estudantes, especialmente os carentes, a estudarem, a se formarem. Então tem muita gente que eu já ajudei a formar. Tem uma fisioterapeuta que até mora aqui em São Luís, que é a Samira. Ajudei bastante ela, ajudei o irmão dela a formar em teologia. Isso, inclusive, já foi para a faculdade com uma certa idade, mas ainda assim foi um exemplo de superação, porque eu incentivei a fazer o supletivo de primeiro grau, de segundo grau, e ele partiu para a faculdade. Então foi uma conquista. E a partir do momento que você entra na faculdade, o seu status muda. Você pode não ter um tostão no bolso, mas o status muda por causa da abertura mental, né? E é isso que faz diferença. Então tem contadores, tem um engenheiro que hoje é esposo de uma médica lá em Imperatriz, tem muitos na área de pedagogia. Assim, eu nunca parei para anotar a quantidade de pessoas que eu já ajudei a se formar, porque eu não queria anotar exatamente para não me vangloriar disso depois, desse nome ou daquele, etc. Eu creio muito na transformação pelo estudo. Só que estudo tem que ser estimulado. E líderes comunitários, o psicólogo, às vezes a palavra dele é lei. É como se fosse a voz de um anjo dizendo assim, ó, você pode. Você pode. Entendeu? Então, esse é o meu trabalho. E ao longo do tempo, do ministério, tem sido assim nesses últimos 20 anos. Agora, a igreja tem um projeto que chama Clube de Desbravadores, que tira muitos meninos da rua, das drogas, e dá um rumo para eles, né? Ensinando civismo, ensinando religião, ensinando sobrevivência, ensinando artes manuais. Então, é um princípio. Não é tudo, mas já é uma ajuda.